Povo de Deus, estamos aqui para mais um EBD EAD, dessa vez para a lição 12. Eu não sei se você percebeu, mas semana que vem nós vamos concluir uma revista inteira online, uma revista completa da lição 1 à lição 13, feito no modo EAD. Diga para mim, quando que você pensou em fazer uma escola bíblica dominical EAD? Pois é, mas vamos que vamos. E para o trimestre que vem, se Deus quiser, vamos ter algumas boas novidades. Então pegue suas anotações aí, pegue a sua revista e vamos para a lição de hoje, a lição número 12. Essa lição, o título dela é A Vida em Família está acontecendo agora. E ela é baseada em um único versículo de Timóteo. Esse versículo é um versículo bem interessante, dá para falar muita coisa dele. Mas a gente vai tentar ser sucinto aqui para não ficar muito chato. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Essa carta é uma carta que Paulo escreve para Timóteo. Timóteo ele era um pastor jovem, e ela é considerada uma carta pastoral. O que é isso? Paulo dá conselhos para ele sobre como ser um bom pastor. Timóteo, como é que você deve ser pastor? Deve ser assim, assado. E ele vai dando várias dicas para Timóteo. E, pegar minha Bíblia aqui, vamos ler esse versículo? Minha Bíblia aqui, companheira de guerra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Ele diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo aqui, ele estava falando sobre os cuidados que Timóteo devia ter com as pessoas, estavam em necessidades, em especial as viúvas. Porque não esqueça que naquela época não havia INSS, não havia seguro social. Você trabalhava e recebia o seu pagamento. Se você estivesse doente ou desempregado, não tinha o que fazer, você estava na rua. Não tinha seguro-desemprego. E as mulheres não tinham vez nenhuma. A mulher não trabalhava para praticamente nada. A mulher precisava de um homem que a sustentasse. Quando este homem morria, quem sustentaria esta mulher? Ninguém. Ela estava viúva e estava desamparada. Se essa mulher tivesse tido filhos, esses filhos iriam sustentar ela. Era muito importante ter filhos também, porque você ia envelhecer. E quando você tivesse velho e cansado e não pudesse mais trabalhar, quem ia te sustentar? Eram os filhos. Hoje em dia, a pessoa trabalha, ela se aposenta. Os filhos não precisam necessariamente sustentar. Em muitos casos, os pais aposentados têm o dinheirinho deles, têm o INSS. Se uma pessoa quebrar a perna, fica pelo seguro-desemprego. Se alguém ficar muito doente, pode ser encostado pelo INSS. Naquela época não havia isso. Então era a própria família que precisava cuidar dos seus. E Paulo, orientando Timóteo sobre como tratar as viúvas, ele fala, olha, a viúva tem que ser uma mulher que realmente é viúva, que não tem ninguém para cuidar dela. Essas pessoas que não tiverem ninguém para cuidar dela, a igreja toma conta. Porque a igreja não vai tomar conta de alguém que não precisa, que tem família para cuidar. Aí é quando Paulo fala, se alguém, vamos ler aqui, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só, gente, esse cara daí, essa pessoa é pior do que o infiel. Nós, como servo de Deus, nós precisamos amar. Nós já falamos disso nas lições anteriores. Lembram a importância do amor, o amor como uma atitude prática? Mas esse amor que nós precisamos ter, ele precisa sobretudo ser sobre a nossa família. A Bíblia fala, em um dado momento, Deus fala assim, como você pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você está vendo? Se você não consegue amar o cara que está do teu lado, como é que você quer amar Deus, que você não está vendo? Da mesma forma, se você não ama a sua família, se você não ama os seus, aqueles que te cercam, você vai amar os de fora, tem alguma coisa errada ali. E aí a Bíblia fala, Paulo escrevendo para Timóteo fala, quem não tem cuidado dos seus, as pessoas que estão ali próximas, dos amigos mais íntimos e tal, principalmente da sua família, quem não cuida da sua família, essa pessoa negou a fé. Essa pessoa negou a fé. Se você não cuida da sua família, não vem me falar de cristianismo. Você não é cristão.
Se você não cuida da tua família, você não é cristão. Você negou a fé, é o que Paulo estava dizendo. E um detalhe interessante é que essa palavra aqui, negou, ela está num tempo verbal assim muito incisivo, muito forte. É o perfeito. Ele dá a ideia de uma ação que começa e vai e não termina mais. Dando a ideia que a pessoa que toma uma atitude dessa, a pessoa que deliberadamente vê a família passando necessidade e fala assim, não tô nem aí. Essa pessoa praticamente aposta toda a fé, sabe? Ela chutou o pau da barraca de uma maneira quase que irreconciliável. É muito extremo isso. Essa pessoa negou a fé e ela é pior do que o infiel. Não esqueça, meu amigo, que você que é servo de Deus, você tem um compromisso para com Deus e para com aqueles que o cercam. Você teve a oportunidade de aprender das coisas de Deus, você teve a oportunidade de crescer, de se desenvolver espiritualmente, você tem o Espírito Santo lhe aconselhando, então Deus vai te cobrar muito mais do que quem é infiel. Essa pessoa que negou a família, ela é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Então isso faz a gente pensar como que nós temos tratado a nossa família. Será que a gente tem dado o devido valor ao nosso pai, mãe e irmãos? Talvez você que é adolescente ainda não tenha tido a oportunidade de cuidar da sua família, porque você não trabalha, você não tem dinheiro. Geralmente a gente, quando é adolescente, dificilmente a gente consegue fazer grandes coisas. A gente ajuda sim no serviço de casa, lava uma roupa, passa um pano, é obediente. Mas pensa comigo, será que você está disposto a realmente cuidar da sua família? Será que seu coração é um coração que está aberto para essa responsabilidade? Se seu pai, sua mãe, seus avós, seus parentes precisassem de você, você ia falar assim, pode contar comigo? Não esqueça que aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. Fica aqui também uma dica, quando você, meu amigo adolescente, encontrar aquele rapazinho legal, aquela menina descolada, gatinha, tal, aquele padrão, quando você encontrar essa pessoa por aí, observe como é o tratamento dela com a família, porque tem muita gente que é legal, é uma pessoa educada, trata bem todo mundo, é uma excelente pessoa, mas quando você vai ver o tratamento dela com a família, meu Deus do céu, não te engane, não se deixe enganar. Se essa pessoa trata a família assim, é furada. Historinha. Há muito tempo atrás, eu conheci uma pessoa muito gente boa, gostava muito dessa pessoa, nós éramos parceiríssimos. E me tratava muito bem a pessoa, era uma pessoa muito legal, a gente estava super bem e a gente se gostava muito, eram muito amigos. Essa história não tem nada a ver com namoro, não. A gente era muito amigo e tal, gostava muito dessa pessoa, uma pessoa muito legal, muito educada, trabalhadora, esforçada, estudiosa, pau pra toda a obra, um amigo que se eu precisasse, eu podia contar com ele. Um dia, fui na casa dessa pessoa e vi como essa pessoa tratava o pai e a mãe. Meu Deus, tratava muito mal. Tratava a mãe feito um lixo, tratava o pai, sai daqui, não sei o que, seu burro. Tratava os pais de uma maneira muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Os pais, graças a Deus, não estavam passando necessidade, mas se tivessem, ele não cuidaria. Os pais tinham às vezes algumas dificuldades com a internet, para fazer conta no Facebook, para de repente fazer o imposto de renda. Ele sabia fazer, mas ele não fazia, ele não ajudava. Ele cuidava de todo mundo, mas ele não cuidava da sua família. E naquele dia em diante eu passei a olhar para essa pessoa diferente, porque eu disse assim, você não está cuidando da tua família, cara. Cuidado, que quem segue esse caminho negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, meu amigo adolescente, abra o olho, cuide da sua família, ame a sua família, porque isso é amar a Deus. Se você não ama a sua família, se você não cuida da sua família, se a sua família não está em primeiro lugar na sua vida, claro, Deus em primeiro lugar, tá? Estamos deixando isso de fora. Mas na esfera humana, na esfera terrestre, quem tem que estar em primeiro lugar na sua vida é a sua família. Sua família é seu primeiro ministério. Sua família é de mais importância, é mais importante que seu estudo, é mais importante que seu trabalho, é mais importante do que tudo. Cuide da sua família. Se você não está cuidando da sua família, mude essa situação ainda hoje. Amém? Vamos agora para a correção dos nossos exercícios da aula passada. Eu estou aqui com as minhas anotações. Vou virar um pouquinho para o lado.
Vamos lá então. Questão número 1 é do nosso questionário número 15, tá? Referente à lição 11. Questão número 1. Segundo a revista, por que o amor prático nos aproxima da maturidade? Isso aí está lá na página 47. Por que ele nos aproxima? Porque ele quebra o nosso egoísmo. Quando você ama de forma prática, você acaba quebrando o seu egoísmo, porque você tem que fazer coisas que você mesmo não gostaria de fazer, entendeu? Você, por amar aquela pessoa, você tem que tomar atitudes que você não gostaria de fazer. E quando você faz algo contra a sua própria vontade, você quebra o teu egoísmo, abate o teu orgulho, acaba com a tua soberba. Você se torna mais humilde e cresce em maturidade. Questão 2. O que é o caminho da submissão mútua? A resposta também está lá na página 47. Eu anotei aqui porque eu não me lembro de tudo. Então eu faço a lição igual a vocês. Eu sento, eu estudo a lição, eu faço minhas anotações, tudo bonitinho. E eu sei o que é a submissão mútua, mas eu quero explicar com as palavras da revista para ficar parecido com o de vocês. O que é o caminho da submissão mútua? A resposta também está na página 47, mas do lado, na segunda coluna, né? É a unidade buscada no apoio mútuo, no encorajar e apoiar uns aos outros. O que é submissão mútua? É um estar submetido ao outro. Eu estou submetido a você, você está submetido a mim. É como se eu fosse seu chefe e você fosse o meu chefe. A gente se coloca um debaixo do outro, apoia uns aos outros, ajuda uns aos outros. Ninguém quer ser maior do que ninguém. Todo mundo está submisso uns aos outros. É a submissão mútua. Questão número 3, por que Paulo defende que os cristãos paguem impostos? Porque a Bíblia fala que as autoridades foram instituídas por Deus e nós devemos respeitá-las. Calma lá. Então quando você fala assim, a Bíblia fala que as autoridades foram instituídas por Deus, então foi Deus que elegeu o presidente da República, foi Deus que elegeu o Senado, foi Deus que escolheu. Não é disso que o texto está falando, tá? Quando a Bíblia fala que as autoridades foram instituídas por Deus, é que Deus criou esse sistema com autoridades. Deus quer que nós obedeçamos às autoridades. As autoridades foram colocadas por Deus. Existe o governador, existe o presidente. Essa função foi colocada por Deus. Claro que, de fato, Deus interfere na história. A história está nas mãos de Deus. Deus sabe quem vai ser eleito. Não vamos entrar nesse quesito. Mas o texto fala sobre isso. A importância da gente obedecer às autoridades. Então, meu pessoal, vamos obedecer. Vamos pagar nossos impostos. Vamos parar de usar aquele software pirata. Vamos parar de fazer aquele gato na luz, gato na internet. A gente tem que obedecer às autoridades. Isso também é uma forma de demonstrar o amor de Deus. Questão número 4. Como fazer para criticar menos as imperfeições dos outros e corrigir mais as nossas? É uma questão mais pessoal, mas é preciso ter humildade para compreender que somos tão falhos quanto os outros. Para a gente parar de criticar os outros, a gente tem que aprender que a gente não é tão bom. Dica, você não é tão bom quanto você acha, tá? Você peca bastante, a gente realmente peca muito e está sempre distante de Deus. Então, não pense que você é tão santo assim quanto você acha, que a gente às vezes peca bem mais do que a gente imagina. Então, o segredo é a gente ser humilde, buscar ser humilde. Quinta e última questão. Você poderia citar um exemplo de rebeldia contra a liderança na Bíblia? Caramba, tem um bocado. Tem a revolta de Corá, Datã, Abirão e On, lá contra Moisés. Tem Miriam e Arão, que se levanta contra Moisés. Miriam fica leprosa. Eu anotei alguns aqui. Tem Geazi, que desobedece Eliseu. Eliseu fala para ele que eles não querem pegar nenhum talento de prata, nem nada lá de Naamã. Geazi vai atrás. Tem muita gente. Eu anotei um monte de aqui, mas eu não vou ler não. Mas vocês responderam bem. E a resposta é essa. O que mais tem na Bíblia, infelizmente, é exemplo de desobediência contra a liderança. E fica aí a lição pra gente. Nós precisamos aprender a ser obedientes à nossa liderança, inclusive na igreja. Atualmente nós estamos em quarentena, nós estamos indo muito para a igreja, mas aprenda a obedecer a liderança. Aprenda a respeitar o seu pastor, obedecer os diáconos, sempre no Senhor, tá? Não fique batendo de frente, que isso é muito feio, isso não é legal. Não estou mandando a gente abaixar a cabeça e fazer tudo que a pessoa diz. Mas, quando a liderança está em Cristo, quando a liderança está pedindo para a gente fazer algo cristão, algo dentro da vontade de Deus, a gente deve obedecer sim, tá?
Você só deve desobedecer a liderança quando ela for contra a Bíblia. Quando você estiver numa igreja e o pastor mandar, sei lá, você acender uma vela para alguma coisa esquisita, você matar um carneiro, porque aí isso aí é furada. Pula fora dessa liderança daí. Tá bom? Pessoal, vamos nos despedir. Já estamos em 15 minutos de vídeo. Tá gigantesco. Desculpa, mas é quem corrigiu o exercício. Fiquem todos com Deus. Um beijão e tchau, tchau.